fazer um arrozinho aqui com cenoura. E trazer alguma reflexão, assim, sobre coisas que eu venho pensando. Muitas vezes eu fico pensando sobre isso. Quando que a vida adulta se torna tão solitária? Porque antes eu tinha tantas pessoas que se julgavam minha amiga, sabe? Que eu tinha com quem contar pra vou na casa de fulano, vou na casa de ciclano, vou sair pra tal lugar, vou chamar tal pessoa, vou com um monte de gente. E hoje eu me vejo assim numa vida que eu não sei que momento que se tornou tão solitária, porque hoje em dia, se eu for sair pra qualquer lugar, eu não tenho ninguém além do meu namorado e minha família. E eu vejo que isso não é um problema só meu. Eu vejo que muitas pessoas estão assim. Hoje em dia as pessoas, elas não dão mais valor, assim, à amizade. Ou muitas vezes as pessoas não se encaixam, né, pra ter uma amizade legal. Porque muitas das minhas amizades eu acabei me afastando por não encaixar mais com o que eu queria, sabe? Porque as pessoas não vivem a vida toda de balada e rolê. A gente tem que procurar algo assim que nos faça evoluir, ter sentido nessa vida. E pra mim viver de bebida, balada, rolezinho não é uma opção assim que vai trazer algo que me agrega na minha vida. Então eu percebia que o meu ciclo era todo voltado a isso, a vida com coisas fúteis, né? Coisas medíocres assim. E era algo que pra mim não fazia sentido. Eu vivia a vida toda em rolezinho, em balada. Então cada vez mais por não achar amizades assim com o mesmo pensamento que eu, cada vez mais eu fui ficando sozinha. E eu vejo que as pessoas também estão assim. E aí eu penso, que momento que as pessoas se tornaram assim tão solitárias, que as pessoas deixaram de dar valor para a companhia que está do lado dela para dar valor no celular, porque é muito o que eu vejo hoje em dia. As pessoas estão com um amigo ali do lado dela, mas elas não estão dando atenção pro amigo, estão dando atenção pro outro que tá no celular, que tá do outro lado do mundo, sendo que ela tem uma pessoa ali do lado dela que ela poderia estar desenvolvendo uma conversa legal. Então, hoje em dia parece que as pessoas vivem muito assim, além de viver de aparência, vivem por coisas medíocres. Em vez de eu dar atenção pra pessoa que tá aqui do meu lado, eu vou dar atenção pra outra que tá sei lá onde. Parece que é muito mais fácil as pessoas dar valor pra essa sensação de uma coisa assim que eu não posso ter, sabe? Já que a pessoa tá lá não tá aqui, então ela é mais importante do que a que eu consigo ter aqui do meu lado. E aí eu fico pensando, aonde a gente vai parar com esse tipo de coisa, assim. A tendência é cada vez mais as pessoas estarem depressivas, mais sozinhas, mais solitárias. E não que eu veja algum problema em a pessoa viver sozinha, porque isso é normal, todo mundo é sozinho, de fato. Mas eu acho importante ter amizades, né? Igual eu já debati com a minha terapeuta. É muito importante, porque nós seres humanos, nós somos seres que foram feitos para socializar, para ter amigos, para ter pessoas. E aí eu vejo que a gente não consegue assim mais, pelo menos eu não vejo esse tipo de coisa, de conseguir fazer amizade. Não importa, na academia, em qualquer lugar que eu vou, eu não consigo fazer amizade. Não sei se porque eu também me fechei muito para as pessoas. Às vezes eu também sinto isso, que eu me fechei para novas pessoas, porque eu não quero conversar, não quero conhecer. Mas ao mesmo tempo eu reclamo que eu não tenho amizades. Mas até que às vezes eu consigo desenvolver um contato social bom, assim, com pessoas de algum ciclo social bem específico. Por exemplo, no terreiro que meu namorado vai, em churrascos de família do meu namorado, eu consigo desenvolver com as outras pessoas. Também tem a questão de eu ser trans. Eu fico, às vezes, com muito medo, assim, de a pessoa me tratar de um jeito, por ela não saber que eu sou trans, e depois, quando ela ficar sabendo, ela começar a me tratar de outro, fazer alguma piada desagradável. Porque já me ocorreu bastante esse tipo de situação e não é algo que eu gosto. E hoje em dia não é algo que eu tolero. Então, às vezes, eu prefiro evitar conhecer pessoas novas por conta desse tipo de situação.
Porque se a pessoa vir com preconceito, alguma coisa do tipo pro meu lado, eu vou responder. E muitas das vezes as pessoas não gostam quando a gente responde. E aí pode gerar algum transtorno, assim, e não é legal. Então, muitas das vezes tem todos esses fatores que me impedem de fazer amizade, mas eu percebo que não é algo só meu, igual eu falei, também é das outras pessoas. E eu vi que com a idade chegando assim, né, eu ficando um pouquinho mais experiente na vida, cada vez mais eu me aproximei da minha mãe. E uma pessoa que eu julgava muito, né? É que ela não fez isso por mim, poderia ter feito, deveria ter feito assim, assado. Eu passei a compreender mais a minha mãe, sabe? Porque eu comecei a pensar assim, caramba, com essa idade eu tô aqui sem ter a metade da responsabilidade que a minha mãe tinha, e ainda assim eu tô achando muito difícil. E a minha mãe, com essa idade, ela já tinha... Eu, como filha, já tinha que criar uma pessoa, dar conta da vida dela, dar conta de casa, dar conta de um casamento. Aí eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe. E foi aí que eu parei, assim, de julgar ela, de entrar nesse lugar, assim, de pensar o quão difícil foi pra ela, por todas as questões, assim, familiares que ela teve. E então eu comecei a entender. E cada vez isso me fez me aproximar mais da minha mãe. Ai, meu Deus, o meu frango. Me fez eu me aproximar mais. E até porque nos momentos que eu tive doente, eu tive dengue, foi a minha mãe que foi na minha casa, foi lá limpar, porque eu fiquei totalmente inválida. Eu sou uma pessoa muito forte, assim, pra problemas de doença, dores, essas coisas. Sou muito resistente à dor. Pra eu falar que eu tô mal, tô ruim, é difícil. E quando eu fiquei com dengue, meu Deus do céu, eu tinha uma dor no corpo, uma dor terrível. E uma febre. E aí a febre, acho que dava esse cansaço tremendo, assim, no corpo. E aí eu não conseguia fazer nada. Eu não pedi ajuda da minha mãe, porque eu tenho esse problema, por conta dessas coisas que eu passei com a família, de não pedir ajuda. Eu não consigo falar assim, olha, eu tô precisando de ajuda. É muito difícil eu falar assim. Pra mim é muito ruim ter que pedir ajuda das pessoas, que eu, igual a minha mãe, tive que me acostumar a me virar sozinha pra tudo. E aí ficou difícil pra mim conseguir pedir ajuda. E aí eu não pedi ajuda da minha mãe, mas ela foi lá me ajudar. Mesmo sem eu pedir, sabe? Talvez ela entendeu que eu não ia pedir ajuda e que ela precisava me ajudar, mesmo sem eu pedir. E aí ela foi lá, limpou a casa pra mim, fez comidinha. E foi muito bom isso pra mim, porque aí eu vi, assim, sabe? Eu falei, minha mãe, às vezes, por mais que eu ache que não, ela se importa, assim, comigo, ela liga pra mim. É que às vezes ela não sabe também demonstrar. Ela também, às vezes, não teve um bom exemplo, assim, de como demonstrar carinho, né? Meus avós também, acho que não tinham essa demonstração, assim, de fato, sabe? De amor, de tudo mais. E minha mãe também teve uma infância, assim, bem difícil, uma adolescência. A minha avó era alcoólatra, então diversas situações, né? Que eu me colocava julgando a minha mãe e hoje eu coloco no lugar de acolher. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então eu parei de me colocar nesse lugar de julgar minha mãe e comecei a colocar nesse lugar de acolher, de entender, né? Ai, pegar um limãozinho aqui. E é isso. Aí eu fico nesses pensamentos, né? Quando a mãe da gente fala que amigo de verdade é só os pais, eu acho que eles têm quase assim 90% de razão. Porque quando você precisar, quem é que vai estar com você? Você tem amigos que vão estar com você se você ficar doente hoje? Porque eu não tenho. Eu tenho a minha mãe, o meu namorado. Então, assim, a gente tem que se colocar a refletir um pouco sobre família,
sobre amigos, bons amigos. E nem sempre a família da gente também vai ser o melhor, porque também tem essa. Passei o pão que o diabo amassou, assim, com a minha tia, por parte de pai. E eu não desejo pra ninguém, assim, as coisas que eu passei com ela. E aí eu comecei a entender, sabe? Que todo mundo tem o seu sofrimento, as suas dores, os seus lamentos. E hoje eu vejo, assim, me vejo uma pessoa bem mais próxima da minha mãe. Mas ainda assim eu sinto falta dessa questão de ter amizades pra fazer coisas assim que eu não faço com a minha mãe. Por exemplo, sei lá, ir pra academia, ir pra um barzinho, mesmo que eu não beba mais. Fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Porque eu faço rolê com a minha mãe. A gente vai no shopping, a gente vai no parque hoje em dia. Mas eu preciso também de amizades. E um lugar que eu tenho assim desenvolvido um pouco de amizade é na escola. Porque eu voltei a estudar. Sendo uma pessoa trans, eu tive muita dificuldade na escola, parei de estudar porque eu sofria preconceito na escola. Eu não tinha o apoio da minha família, porque eu era uma pessoa trans e aí era tudo muito novo pra eles. Eles também não sabiam me acolher, não sabiam como me ajudar. Então eu não tinha com quem falar sobre o problema que eu tava tendo na escola de preconceito. E eu acabei abandonando a escola. E hoje, eu podendo voltar, eu voltei porque eu quero fazer uma faculdade, eu quero, sabe, ter um currículo, adquirir conhecimento, às vezes nem para trabalhar com a faculdade, mas para ter o conhecimento, porque é uma coisa que a gente tem que ter. Não vou passar essa vida toda aqui na mesmice, a vida é tão passageira, a gente tem que aprender, tem que se dedicar, tem que fazer as coisas, sabe, fazer acontecer. Então, eu acho que a gente... É isso, tem que acontecer, sabe? Tem que fazer a vida. A gente tem que se colocar nesse lugar de aprender, de conhecer e tudo mais. E eu falando aqui de diversos assuntos e um pouquinho de vídeo, né? Bom, eu volto já já, então, porque eu vou deixar o frango aqui temperando. O arroz tá cozinhando, já já quando tiver o pratinho pronto eu volto pra mostrar aqui e terminar esse papinho. Voltei, a comidinha já ficou pronta, olha que delicinha. Franguinho bem frito, o arrozinho com cenoura. Uma saladinha. E pra beber eu fiz um chazinho de hortelã. Bom, que ajuda na digestão, né? Amo. Não tenho muito costume de comer bebendo, mas às vezes eu tomo um chazinho, um café, alguma coisa assim. Bom, só para concluir o vídeo, e aí com tudo isso fica o questionamento, né? Por que que hoje em dia nós somos pessoas tão solitárias? Será que a gente não deveria dar mais valor a quem realmente nos ajuda quando o calo aperta? Porque... a praia fica cheia no dia de sol é fácil, mas e no dia de chuva? E então, acho que a gente precisa começar a dar mais valor, porque eu também já tive amizades que elas não davam valor assim pra quem tava ali do lado. Por exemplo, o meu amigo que mora aqui na rua me chamou pra ir no shopping. Não vou, tô com preguiça. Mas aí quando o amigo que mora lá do outro lado da cidade chama, a pessoa viaja até para outro estado para encontrar essa pessoa. E aí você vê que tipo a outra pessoa, o amigo que ela vai encontrar, é uma pessoa que quase não tá nem aí para ela. Mas ela dá valor por quê? Porque parece que é longe, é aquela coisa que ela tem que fazer aquele sacrifício. Então, muitas das vezes parece que as relações, elas se baseiam assim. É tipo aquela coisa, eu vou correr atrás de quem não me quer. Quem me quer, eu não vou querer, sabe? E é isso. Mas a vida adulta, ela é tão corrida, sabe? Eu acho que as amizades, elas teriam que ser uma coisa mais leve. Porque a gente não é mais adolescente pra ficar correndo atrás do outro, com fofoquinha, com picuinha. A gente já é adulto, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo já... Tem gente que tem filho, tem que sustentar a casa, tem que organizar a casa.
A vida adulta, ela é essa correria. Então, eu acho que sim, só vale a pena ter amizade adulta, na vida adulta, também se for pra ter uma coisa leve. Porque se for pra ter alguém que não me agrega em nada, que só vai me sugar, que vai me fazer mal, também não vale a pena. Antes só do que mal acompanhada, né? Então, gente, deixa aqui nos comentários, já segue o canal. Fala aqui se vocês também se tornaram pessoas muito sozinhas depois que vocês começaram a ser seletiva, porque tem isso também. Quando a gente não aceita qualquer coisa, a gente acaba perdendo muitas pessoas ao nosso redor por pontuar, por impor limites. A gente acaba perdendo muitas pessoas, porque as pessoas gostam quando a gente é uma pessoa que pode fazer de tudo com a gente. Quando a gente impõe limites, muita gente não quer. Então já deixa o comentário aqui se vocês também são pessoas assim na vida adulta que se tornaram muito sozinhas, que não têm amigos, que vivem sozinhas, porque eu vejo muitas pessoas são assim igual a mim. Agora eu vou comer minha jantinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!